Olá, eu sou Carla Soraya e este é o Cena Pública. Nesse programa você vai acompanhar discussões sobre as situações que você vive no dia a dia e entender os problemas que acha tão complicados. Nossos convidados vão trazer informações para te explicar tudo de maneira bem simples. Participe e se conecte conosco através das redes sociais, Instagram, Facebook e você também encontra a íntegra das entrevistas no YouTube da TV Ceará. Pode também fazer busca e marcar a hashtag Cena Pública. O tema de hoje é o colapso na saúde de Manaus e o comparativo entre o comportamento das populações de Fortaleza e de Manaus. Esta semana, dia 26 de fevereiro, vamos completar um ano do primeiro caso de Covid registrado no Brasil. Foi um paciente de São Paulo. A Covid-19 mostrou o despreparo das autoridades mundiais para gerenciar pandemias e a necessidade de uma coordenação global para enfrentar este tipo de ameaça. Há cerca de um ano, o mundo luta contra a doença que pode ser chamada de SARS-CoV-2, coronavírus, Covid-19 e que até agora vem vencendo a batalha, apesar da chegada das vacinas. No Ceará, os 3 primeiros registros foram confirmados através de um boletim divulgado na noite do dia 15 de março pela Secretaria da Saúde do Estado. Os pacientes eram pessoas que viajaram para o exterior e tiveram a doença confirmada em diagnóstico realizado na volta ao Brasil. De lá para cá, já são, no Ceará, quase 411 mil casos confirmados e aproximadamente 11 mil mortos. No Brasil, estamos chegando perto dos 250 mil mortos e mais de 10 milhões de infectados. Pesquisas pelo mundo em busca de respostas para o combate ao coronavírus e suas consequências. No Ceará, cientistas também desenvolvem e fazem vacinas, testam e também as variantes e mutações do coronavírus que tem causado aí uma nova forma de Covid-19. Enquanto isso, há quase um ano também nos hospitais, na linha de frente, tentando ajudar a recuperar pacientes e salvar vidas, estão médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde lidando com o desconhecido e suas sequelas. Uma estratégia para conhecer melhor o vírus é também estudar as pessoas. E este é o nosso assunto de hoje. Os nossos convidados do programa de hoje são doutora Ivana Barreto, pesquisadora, especialista em ciência e tecnologia, produção e inovação em saúde pública da Fiocruz, docente do mestrado em saúde da Universidade Federal do Ceará e mestrado acadêmico em saúde da família da UFC. Doutora Ivana, muito grata por sua participação no Cena Pública de hoje. Eu agradeço o convite e espaço para a gente conversar sobre essa pandemia, né, que está atingindo a todos nós. Muito obrigada. Também é convidado de hoje do Cena Pública Raimundo Walter, mestre em Ciência da Computação e professor do Instituto Federal do Ceará. É doutorando em Inteligência Artificial aplicada à saúde. Professor Walter, muito grata por sua participação também. É um prazer estar aqui com vocês, Carla Soraya. Eu gostaria de saber de vocês por que se dedicar e fazer um comparativo entre o comportamento da população de Fortaleza e o de Manaus, já que lá em Manaus a saúde colapsou e aqui em Fortaleza, graças a Deus, pelo menos até agora não tivemos esse resultado. Carla Soraya, justamente para a gente entender a diferença, né? Entender por que lá colapsou já no mês de janeiro e nós ainda não. E eu digo ainda não porque, infelizmente, a gente tem notícias, por exemplo, que já estamos com a fila significativa de pessoas aguardando leite, tanto leite de enfermaria como leite de UTI nas nossas unidades de pronto atendimento. Então, a gente, e assim, tem um ditado, né? Não é científico, mas cultura pop, na verdade, de um filósofo grego. Quando você vê a casa do vizinho conta da sua. Sim, veja como é que está a sua. Então, a gente tem que ficar alerta, se preocupar para evitar o que aconteceu em Manaus. É claro que aqui a gente tem condições bem melhores, né? Principalmente do ponto de vista social. Fortaleza tem alguns indicadores que são piores do que o de Manaus, como a renda per capita, que em Manaus é maior do que a de Fortaleza. A densidade demográfica na zona urbana, que Fortaleza que Manaus é maior do que Fortaleza. Mas, e além do mais, a gente tem também uma ação
mais consistente do governo do Ceará, com a maior, vamos dizer assim, harmonia do governo do estado com os municípios para coordenar, né, o combate à pandemia. Em Manaus houve mais desacertos, houve mais... Então, assim, a importância de comparar, a gente justamente saber o porquê dessa diferença, né? Porque até agora a gente está conseguindo controlar mais e o que precisamos fazer para realmente evitar, ter a maior segurança possível da gente evitar uma situação como aquela de Manaus. Outra E eu não sei coisa. se eu continuo falando ou se você vai... Eu vou fazer mais uma pergunta aqui ao professor Walter, com relação à semelhança que teve Fortaleza e Manaus. As duas eram epicentros no início dessa pandemia, porque recebiam muitos voos de fora, né, do exterior. Foi por isso também, quando foi que eles começaram a ir para polos diferentes, né, Fortaleza e Manaus? Em que momento dessa pandemia? Olha, com base nos dados e as capitais que a gente fez o estudo, esse estudo que a doutora Ivana também participou, a doutora Leonor lá na UNB, a gente percebeu que quase que simultâneo as epidemias estouraram em determinados centros, né? O que varia são dias entre o que acontece em Fortaleza e o que aconteceu em Manaus, e o que aconteceu no Rio e em São Paulo, né? Até mesmo porque as estatísticas que a gente leva mais em consideração não são as estatísticas de incidência em si, porque diferencia muito o método de obtenção de cada uma em determinado estado, determinada capital. A gente olha mais para uma estatística mórbida, infelizmente, mais para a curva de falecidos por Covid-19 que foram atestados assim. E quando a gente olha para esse dado, né, a gente percebe que mais ou menos todas as capitais seguiram o mesmo comportamento com diferença de dias, porque a incidência ela ocorre inicialmente e acontece que é uma epidemia silenciosa. Ninguém sabe até que isso estoura no colapso da saúde e depois no falecimento das pessoas porque não têm acesso à saúde nesses centros. Então, assim, é quase como havia uma sincronia, né, e errando um pouco de dias, mesmo porque isso era as autoridades estavam cegas em relação ao que estava realmente acontecendo no país, né, que se tinha vírus circulante ali já na época do nosso carnaval em 2020. É, professora Ivana, com relação à metodologia, né? Como foi que vocês conseguiram fazer essa pesquisa, mesmo estando aqui em Fortaleza e a situação ocorrendo lá em Manaus? Então, Carla, os recursos que a gente tem hoje, né, da internet, do acesso a milhares de publicações no mundo todo e também os dados que são compartilhados, permitem que a gente possa fazer estudos, inclusive estando aqui, mas estudar, inclusive, outros países, né? E, assim, eu queria dizer que dá importância da gente ter uma equipe interdisciplinar, então temos profissionais da saúde, pesquisadores da saúde pública, saúde da família, e temos aí o professor Val, o professor Ronaldo Ramos, que são do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Então, essa parceria da área da engenharia, da data mining, né, do data science, então, essa conjunção aí dessa equipe de pesquisadores, né, propiciou essa produção. E é importante dizer, e aí o Walter pode detalhar mais, que, assim, uma coisa importante foi que a gente está propondo um índice de permanência domiciliar. Com base em quê? Com base em dados do Google Mobility Report, que é um relatório emitido pelo Google com base nos dados de uso de celulares, e aí eles localizam onde as pessoas estão naquele momento, né? Se elas estão na residência, se estão no local de trabalho, se estão transitando nas vias públicas, se estão em mercados, se estão em farmácias, e a gente criou, então, propôs aí um índice de permanência domiciliar, que ele sintetiza essas informações, dando um proxy, né, vamos dizer assim, do grau, do nível de permanência domiciliar ou não da população. E o que a gente viu foi que a população de Fortaleza conseguiu ficar mais tempo em casa, uma quantidade maior de pessoas ficarem mais tempo em casa
né, do que a população de Manaus. Então, Fortaleza conseguiu segurar aí seu índice de permanência domiciliar em torno de 100% a 90% do mês de março até o início de maio, e depois vai caindo mais lentamente, né? Enquanto que Manaus, a partir mesmo durante mesmo a pandemia, o período de maior mortalidade da pandemia, já foi reduzindo a permanência domiciliar. Isso também a gente estudou junto a publicação de portarias, medidas governamentais, tanto de isolamento como de relaxamento. Então, a gente foi fazendo esse cruzamento de todas essas informações e a gente viu que Fortaleza teve uma condução mais, vamos dizer assim, uma maior centralidade nessa questão do isolamento físico, né? Nem chama de social, mas a gente está tendendo a chamar de físico, porque a gente está em contato por meio da internet. E isso, em Manaus, essa permanência domiciliar passou a ser negativa no segundo semestre de 2020, e aí a gente viu esse pico de casos, né, que começou em dezembro e que atingiu aqueles níveis bem catastróficos aí no mês de janeiro. Eu vou fazer só um parêntese e vou fazer um questionamento para o professor Walter a respeito dessa questão do Google, né? Você utilizar o Google para localizar pessoas, se elas estão em mercadinhos, se estão em casa, se estão no motel, se estão em um hotel, se estão... Isso não invade muito a privacidade dessas pessoas? Em que momento, por exemplo, a lei de proteção de dados, né, e até mesmo a proteção à sua individualidade não foi quebrada nessa questão? É muito, muito boa pergunta, Carla. E assim, o pessoal do Google, antes de viabilizar a exposição desses dados de permanência das pessoas em determinados lugares, eles tomaram muito cuidado em relação a isso, porque esse tema de integridade e segurança dos dados das pessoas, dos dados pessoais, é um tema já bem desenvolvido no exterior, né? E o Google, antes de fazer isso, ele não libera em si a localização das pessoas, e sim que eles chamam de metadado, é um dado que é explicativo em si, mas você não consegue rastrear ninguém com eles. Esse estudo essas medições que o Google disponibilizou foram para todas as capitais e cidades do mundo afora. Algumas cidades pequenas que eles não permitiam que esses dados fossem a público, porque, como são pequenas cidades, há determinadas pessoas e determinados padrões, né, de comportamento de uma pessoa específica. Por exemplo, eu vou à farmácia e passo mais tempo lá, então numa cidade pequena dá para saber mais ou menos quem está indo mais à farmácia. E por conta disso eles não liberaram esse tipo de dado. Então, o que a gente tem são dados percentuais em relação à população, né, permanência nas residências, quanto tempo a mais você passou na residência, né, em termos percentuais em relação à baseline que eles fixam aí, que foi de 3 de janeiro a 6 de fevereiro, ou seja, o período pré-pandemia. E assim, eles garantem que você não consegue ser rastreado, ou seja, a proteção dos seus dados e a sua privacidade, né? Agora, com relação a esses dados, né? Por exemplo, foram farmácias, mercados, parques, né? Vocês tabularam isso de acordo com cada um dos itens que foi colocado lá, né? Se não me engano, acho que são 8 itens, né? Mercados, farmácias. Esse tipo de informação serve para mostrar para vocês o quê? Que essas pessoas estavam circulando em locais X e poderiam estar se contaminando nesses locais ou não? Quem pode me dar essa informação? Bem, eu posso falar um pouco. O que acontece, e para o nosso estudo, né, a gente começou a tentar avaliar que as medidas de contenção de mobilidade, vou chamá-las coordenadas pelo poder público, né, se existia realmente uma efetividade em relação a essas medidas, as capitais que tomaram e as capitais que não tomaram determinadas. O que a gente percebeu foi que, à medida que os governos eles iam implementando algumas medidas de contenção de mobilidade, esses índices, ou seja, a permanência residencial nas capitais, eles aumentavam, né? À medida que relaxava, eles liberavam
a volta à normalidade, à normalidade, esses índices então de permanência residencial caíam, né? Ou seja, as pessoas passavam a sair mais de casa. E aí, à medida que elas saem mais de casa, por exemplo, num período de Natal, elas passam a ir mais no mercado, passam a ir menos a parques. Então, assim, esse conjunto de permanências, elas acabam sendo fruto, ou melhor, sendo subsídio a gente criar um índice que a gente pudesse dizer, olha, determinada cidade, ela está indo bem ou está indo mal em relação à contenção, né, as medidas de contenção promovidas pelo poder público. E com esse intuito foi que a gente começou a pensar e gerou o nosso índice, o índice PD, índice de permanência domiciliar, que basicamente tenta fazer essa conta, né, premiando a permanência em casa e punindo a permanência em lugares que, no caso, estimula a aglomeração, como mercados e farmácias, como o lazer, você ir a um bar, um restaurante, você ir ao centro comprar. Então, tudo que era medição de permanência que a gente considerou negativa, no índice entra como um fator que pesa negativamente ao índice. E para o nosso índice PD, quanto maior a pontuação do índice PD, mais as pessoas estão, no caso, permanecendo em casa. Professora, o que é mais efetivo, o lockdown ou as restrições, como, por exemplo, vêm sendo adotadas aqui no Ceará? A gente tem o toque de recolher, começando a partir de 10 da noite, indo às 5 da manhã. A Bahia, nesse final de semana, decretou que o toque de recolher de lá é a partir de 8 horas da noite. O Piauí, que também está bem pertinho aqui da gente, decretou o lockdown nesta segunda-feira. O que é mais efetivo, né, para controlar realmente a doença enquanto a gente não consegue vacinar a população? O mais efetivo é o lockdown total, né? E aí a gente tem uma... Quando a gente chega no nível que a gente está aqui no Ceará, por exemplo, que você tem... Semana passada, tinha uma fila de 60 pessoas para leito de UTI, pessoas que estavam em unidades de pronto atendimento, e 60 pessoas para leitos de enfermaria de Covid-19. Então, quando você está numa situação assim, você tem realmente que, na minha opinião, de fazer um lockdown total, né? E eu compreendo que é muito complexo para o governo tomar essas decisões, porque você tem esse dilema entre a questão da saúde, né, em preservar a saúde, preservar as vidas, e a questão da economia, e a incompreensão de alguns setores em relação a essas medidas. Mas eu como pesquisadora e como sanitarista, eu pergunto às pessoas da economia, adianta estar aberto, adianta estar vendendo? Se daqui a pouco, por exemplo, qual será a repercussão para a vida econômica de Manaus, desse colapso que Manaus está sofrendo? Certamente isso não vai ser bom para um futuro imediato da cidade, do ponto de vista turístico, econômico, que quer que seja, de produção. Então, os países do mundo que tomaram medidas mais fortes no início e foram mais rigorosos, por sua vez, conseguem voltar à normalidade mais rapidamente, entende? Então, você pensa que você baixar a guarda é melhorar a situação da economia, mas isso pode ser um engano, né? Então, eu hoje apoiaria que o governo tomasse medidas mais rigorosas, porque realmente a gente teme de ver muita gente morrendo em casa, por exemplo. Nós tivemos mortes domiciliares no passado, muitas mortes domiciliares. Em vários países do mundo, a esperança de vida ao nascer está diminuindo por conta da Covid-19, ou seja, a média de vida das pessoas está diminuindo por conta da pandemia. Então, eu acho que, entendendo que não é fácil, entendendo que é complexo, que é duro, mas eu acho que agora o governo tinha que adotar medidas mais rigorosas mesmo de lockdown, até a gente conseguir segurar a situação aí do serviço de saúde. Eu vou entrar em outro ponto que faz parte da pesquisa de vocês também, que é com relação à questão, só lembrando ao pessoal de casa, que nós estamos fazendo a entrevista com a doutora Ivana, com o pesquisador Raimundo Walter, aqui através do Skype, porque estamos em medidas de segurança, né? Aumentamos aqui a medida de segurança, estamos
como somos uma TV pública, estamos cumprindo o decreto do governador. E eu volto aqui à professora para perguntar. Professora, isso veio depois, por exemplo, daquela manifestação lá em Manaus, né, dos comerciantes que pediram, exigiram, foram às ruas, tiraram máscara, fizeram um protesto no meio da rua pedindo a reabertura dos seus comércios? Que foi bem antes do Exatamente, Natal, né? Foi um pouquinho antes do Natal. Exatamente. O governo tinha tomado medidas para aumentar o rigor das medidas de distanciamento social, tinha publicado um decreto, e aí houve uma manifestação de empresários, de comerciantes, das pessoas, né, da sociedade, o governo voltou atrás. E logo após, o Sistema de Saúde de Manaus, em janeiro, entrou em lockdown. Então, isso mostra como é frágil, né? Como é frágil esse equilíbrio. E assim, dizendo novamente, eu entendo da complexidade, então é preciso que o governo tenha também, realmente, medidas econômicas para tanto dar suporte à população mais pobre, mais vulnerável, porque é a que tem maior taxa de mortalidade, maior vulnerabilidade, ou seja, o auxílio emergencial foi uma coisa muito importante, né, que foi, afinal de contas, foi aprovado pelo Congresso Nacional, mas também ajuda para empresários, os pequenos empresários, para superar esse momento, mas é preciso realmente, assim, são as duas medidas, de um lado o lockdown, de um lado o fechamento, e do outro lado medidas que deem suporte às pessoas que dependem, né, de atividades presenciais, para elas se manterem. A população mais pobre, mais vulnerável, desempregada ou que vive de bicos, e também os pequenos empresários. Então, é preciso, né, que o governo se organize para isso, né? Eu sei que não é fácil, mas é a saída que nós temos. E aí dizer para você que a esperança são as vacinas, né? E a Fiocruz está trabalhando firmemente, o Instituto Butantan também, para prover vacinas para toda a população. Eu quero saber do professor Walter uma questão se foi tabulada também, né, que é esse segundo momento, e como isso foi tabulado. Pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, são pessoas que muitas vezes não têm o celular, pegam o celular emprestado de outras pessoas. Como foi que os dados dessa população mais carente entrou nessa pesquisa de vocês? Boa pergunta. Nova. Uma medida estatística, e é isso que o Google tenta promover, à medida que você pega uma grande quantidade de pessoas aqui de Fortaleza, são 2.687.000 por aí pessoas, lá em Manaus são 2.200.000 e alguma coisa, 200.000 e alguma coisa, o que é um estatístico, né? A gente não tem como pegar todas as populações, todos os tipos, né, pessoas vulneráveis e não vulneráveis, a gente não tem como, no caso, esse grupo de pessoas. Quando a gente olha o comportamento geral, o comportamento que o IPD, que a gente propõe, né, o Índice de Permanência Domiciliar, mostra, ele demonstra o comportamento geral, né, das pessoas que têm celular, inclusive que têm celular com o sistema operacional Android. Eu queria, só complementando o que o Walter falou, Carla Soraya, não foi objetivo da nossa pesquisa fazer essa... nós temos o nosso estudo, é o que a gente chama, são dados ecológicos, e a gente não chegou vamos dizer assim, nesse aspecto da diferença, né, do adoecimento entre as populações, no nosso trabalho especificamente. Uhum. Mas a gente pode falar para você, como pesquisadora do campo, que já existem vários estudos mostrando que pessoas que vivem em áreas com maior densidade populacional, né, que tem casas que têm pequenas, com muita gente habitando dentro, com maior dificuldade de acessar a água, enfim, ao saneamento. Então, essas pessoas, no mundo, tem vários estudos demonstrando, no Brasil também, que elas são mais gravemente afetadas pela doença, né? E até lógico, lógico você entender isso. Você não tem água em casa, como você vai lavar as mãos? Então, ou se você tem sua renda, você está sem renda, como você vai comprar álcool gel ou vai comprar máscara, vai se proteger? Então, até chega a ser óbvio, né? Mas está demonstrado estatisticamente, não na nossa pesquisa,
em outros estudos da nossa área. Nós citamos no nosso artigo outros artigos que abordam essa questão. Então, na referência bibliográfica, nós temos aí autores que estudaram essa questão da iniquidade, né? Com que a doença atinge pessoas de classes sociais diferentes, ou seja, os mais vulneráveis, pessoas de classe D e E, são mais atingidos, ou abaixo da linha de pobreza, né? São mais profundamente atingidos pela pandemia. Certo. Eu vou fazer um pequeno intervalo, professora Ivana e professor Walter. Daqui a pouquinho a gente volta, porque nós vamos tentar entender o que foi que o Wuhan, que foi o foco onde surgiu o coronavírus, fez de certo que já não tem mais nem lockdown, isolamento por lá. Quais foram os erros da Itália? E o que a gente pode aprender com esses dois lugares onde a pandemia deu certo, deu errado, teve muitos erros, muitos acertos e como essas lições podem ser aplicadas aqui no Estado. E também como a tabulação, como o processamento de dados pode ajudar na tomada de medidas assertivas. A gente vai para esse pequeno intervalo, volta já já, mas você pode acompanhar as transmissões nas nossas redes sociais. No YouTube você encontra todo o programa na íntegra e os bastidores no Instagram, @TV Ceará. Eu volto já já.